Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós procuramos analisar o direito administrativo comparado. Vamos prosseguir esse nosso curso sobre direito administrativo, a parte geral, tratando mais precisamente sobre o direito administrativo numa análise comparativa. Quero abordar com os senhores, muito en passant, as principais características de alguns ordenamentos jurídicos, como o da França, falaremos da Alemanha, também a Itália e, de uma maneira conjunta, a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Vou fazer uma análise comparativa no próximo vídeo. Na próxima aula nós falaremos sobre a evolução histórica do direito administrativo no Brasil. Vamos começar, portanto, com a análise do direito administrativo francês. Vamos fazer uma análise, portanto, da França. Bom, primeira consideração que é inerradável é que considera-se que ocorreu na França a origem do direito administrativo. Nós já tivemos a oportunidade de analisar isso aqui. Nós vimos o caso Blanco, a menininha Agnes Blanco, que foi julgado ali nos idos de 1783, e também a promulgação da lei francesa de 1800, que organizou, que aparelhou o Estado francês e o modo como o qual se exercia ali, portanto, os atos, as prerrogativas do Estado. Também na França nós temos como principal uma das grandes características, a rígida separação de poderes de matriz montesquieniana. Então, aquela que diz que o ato de julgar deve ser um ato nulo, que os juízes são seres inanimados, um princípio da legalidade muito forte, o princípio da legalidade, o legislador como o cérebro do Estado, o pensador do Estado, e o direito administrativo, a função administrativa, como o ato de executar, o executor de ofício dos comandos previstos na lei. Isso se dava, essa rígida separação de poderes, pela desconfiança que tinham em relação aos juízes, que antes da Revolução Francesa sempre estiveram ao lado do rei nas arbitrariedades, nos abusos que o rei cometia àquela altura. Bom, também na França nós temos, como vimos, a dualidade de jurisdição. Então, além da justiça convencional, como nós temos aqui a Corte de Cassação, eles têm também lá, então, o nosso Tribunal de Justiça está para a Corte de Cassação, para eles lá. Mas eles têm também, como nós já vimos, o Conselho de Estado, que é o órgão incumbido de julgar as causas
nas quais o Estado se faça presente. E aí nós tivemos na França, como última característica que eu separei para falar com os senhores, uma evolução casuística, uma evolução jurisprudencial, justamente desse Conselho de Estado. Então, uma evolução jurisprudencial, a construção do direito administrativo francês se deu pelas decisões do Conselho de Estado que, paulatinamente, foi criando um direito administrativo da exorbitância, um direito administrativo que pretendia fugir das raias do direito público, do direito do Estado, das causas que envolvem o Estado, a aplicação do direito privado, do direito civil, que era o que predominava até então, e também atribuía ao Estado um plexo de garantias e de prerrogativas no seu atuar. Bom, sobre a evolução do direito administrativo na Alemanha, percebam que a evolução do direito administrativo francês é algo importantíssimo, imprescindível para a compreensão, inclusive, do direito brasileiro, administrativo brasileiro e mundial como um todo. Na Alemanha, a contrário senso, nós temos um desenvolvimento do direito administrativo não apenas casuístico, mas mais de modo sistemático. Então, nós temos aqui na Alemanha um predomínio maior da ciência, sistemático, científico, algo mais dogmatizado e abstrato, sistemático, científico e abstrato. Então, não era uma construção, um desenvolvimento do direito meramente casuístico, jurisprudencial, mas tinham ali os influxos, portanto, da ciência, basicamente, a construção doutrinária, a doutrina. E aí os senhores verão que assume relevo a doutrina de Otto Meyer. Otto Meyer é o responsável pelo critério a respeito da função administrativa, o critério que exclui, o critério exclusivo, o critério da função administrativa como sendo toda aquela que não exerce jurisdição, nem exerce a função legislativa, vem da construção teórica de Otto Meyer, e também a construção teórica de Otto Barhoff. São dois doutrinadores relevantíssimos para a construção do direito administrativo alemão. Na Itália, nós temos como principal característica justamente a fusão. Então, na Itália, nós temos a fusão do modelo casuístico francês com o modelo abstrato alemão. Então, a Itália conseguiu desenvolver a sua teoria através de uma conciliação entre essas duas escolas a respeito do direito administrativo. E a Itália foi responsável pela edição do primeiro livro sobre direito administrativo. Tivemos na Itália a edição do primeiro livro sobre o direito administrativo, que se deu em 1814. Essas, portanto, as características importantes sobre a Itália. Uma análise conjunta para fechar a respeito da Inglaterra e dos Estados Unidos. As considerações iniciais servem para os dois. No final, nós veremos uma característica importante a respeito dos Estados Unidos. Então, os senhores sabem que nesses modelos predomina a escola jurídica do common law, onde há uma certa primazia, força, influência dos costumes, critério de equidade, assim como os precedentes judiciais. E esse método acabou sendo uma barreira, um óbice, um obstáculo. Então, o common law acabou sendo um óbice ao desenvolvimento, acabou sendo um óbice ao desenvolvimento do direito administrativo, ao desenvolvimento do direito administrativo, seja de modo abstrato,
me perdoem, desenvolvimento do direito, deixa eu terminar de escrever aqui, do direito administrativo. Seja esse desenvolvimento de um modo abstrato, como na Alemanha, seja de um modo mais casuístico, mais empírico, como na França, ou mesmo uma mistura, como se deu na Itália. Não, na Inglaterra e nos Estados Unidos, por conta da influência do common law, o desenvolvimento do direito administrativo ele foi obstado. Isso por conta de uma supremacia do judiciário, o que lá é chamado de judicial supremacy. Falei supremacia e acabei me traindo aqui. Lá predomina a ideia de judicial supremacy, a supremacia do judiciário, justamente nessa lógica aqui, a força dos precedentes, a construção empírica mesmo de construção do direito por meio das decisões judiciais. Lá nós temos a ideia de jurisdição única, né? O controle de legalidade deságua sempre no Poder Judiciário, seja o controle da legalidade dos atos entre particulares ou dos atos que envolvam, de alguma medida, o poder público. Nós vimos, inclusive, que, por meio da influência de Rui Barbosa, pela Constituição de 1829, entre nós também adotamos esse modelo de jurisdição única por influência deles lá. E esse óbice ao desenvolvimento aqui fica claro pela afirmação de que o primeiro livro de direito administrativo na Inglaterra se deu apenas em 1923. Percebam, portanto, o atraso nesse ramo do direito. Nos Estados Unidos, até então é igual, mas nos Estados Unidos nós temos uma peculiaridade, porque nos Estados Unidos o direito administrativo ele está atrelado ao desenvolvimento, à criação das agências reguladoras, que se deu lá entre eles. Então, o direito administrativo nos Estados Unidos surge pela necessidade da intervenção, da atuação do Estado nos âmbitos econômico e social, aquela política do welfare state, New Deal, logo após a queda da Bolsa de Nova York em 1929. E aí eles desenvolveram a técnica, uma diminuição do tamanho do Estado, permitindo que os particulares atuassem, e o Estado passou a supervisionar a atuação dos particulares pelo desenvolvimento das agências reguladoras, que se deu pelos idos da década de 30, 1930. Daí a importância de estipulação, a criação de normas para disciplinar as agências reguladoras. Tá certo? Bom, essas eram as principais considerações que eu queria fazer com os senhores sobre o direito administrativo comparado. Percebam bem a distinção da Inglaterra, common law, com o enfraquecimento do direito administrativo, para a França, onde o direito administrativo se desenvolveu de um modo casuístico, é a origem, a França, do direito administrativo. Na Alemanha, o desenvolvimento já se dá de um modo científico, abstrato, pela teoria, pelos doutrinadores. E na Itália, nós temos uma mistura da França e da Inglaterra, do casuísmo e da dogmática. Tá certo? Bom, então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.